Olá, hoje eu vou falar sobre espiritualidade versus materialidade. Primeiro eu quero pedir para você se inscrever no canal e curtir esse vídeo e ajudar a divulgar. Espiritualidade parece um assunto muito complicado, mas não é, é muito simples, no final você vai ver. Eu quero começar com algumas perguntas. Você é uma pessoa espiritual? Outra pergunta, é possível ser espiritual sem ser cristão? E a terceira, o que é espiritualidade? Eu vou começar com ela. Muitas pessoas, quando estão sofrendo, elas buscam se conectar com o seu lado espiritual. Você pode imaginar uma pessoa num leito de enfermidade no hospital, em que ela está deitada ali, ela olha para cima e ela pensa em Deus e pensa na sua existência. Ou ela está passando uma grande crise emocional, relacionamento, financeiro, e há esse desejo de ajuda espiritual, de se conectar. É um anseio do coração para algo que é necessário, que ela sente falta. E Elber César, que é um escritor cristão, ele diz que os neurobiólogos localizaram no cérebro humano, na região dos lobos temporais, o ponto Deus, que se chama de QES, ou a inteligência espiritual. Antes, esse ponto Deus era apenas estudado na teologia ou na filosofia. Agora ele já tem um campo de estudo na biologia. Então, a espiritualidade é algo inerente ao ser humano. Todos nós temos o lado espiritual. Por isso que eu respondo a primeira pergunta. Você é uma pessoa espiritual? Sim, você é. Mesmo que você não busque nem acredite, você é uma pessoa espiritual. Todas as pessoas são. A segunda pergunta que é possível ser espiritual sem ser cristão? Existe uma corrente muito grande de pessoas que se consideram espiritualistas universalistas, que é o quê? É buscar o melhor de cada religião e procurar seguir. E eles dependem de muitos rituais para poder manter um equilíbrio, a sintonia, as boas vibrações suas para com o universo. Essa busca de espiritualidade, na verdade, ela está relacionada por um poder pessoal. Porque ser espiritual, segundo esses grupos, é ser alguém que tem o controle da sua existência. Essas são as linhas mestras de pensamento das religiões orientais e também espírita, que acreditam que é necessário que haja uma sincronização, um alinhamento de você com o universo, com aquilo que te cerca. E para isso é buscado muitos elementos da natureza, como as ervas, as pedras, é muito usado o sal grosso, os incensos, as velas, para esses rituais de purificação e de equilíbrio. Existem os estudos quânticos que falam das energias positivas e negativas que há em várias partes do universo e mesmo dentro da nossa casa, que precisam de ser trabalhadas. Esses estudos e essas filosofias, elas cresceram muito no tempo da Nova Era. Nova Era não é uma religião, mas é uma maneira de pensar sobre a espiritualidade. E isso cresceu muito nos anos 70 e 80 e até hoje continua nessas linhas que nós conhecemos o grupo que chama os esotéricos, que trabalham com essa corrente. Então, aí eu vou para a pergunta, é possível ser espiritual sem ser cristão? De acordo com essas linhas, sim, é possível. Busca-se muito a espiritualidade longe do cristianismo, apesar de colocar-se algumas coisas da Bíblia. Aí, como eu disse no começo, eles procuram buscar vários itens das várias religiões. Mas, se é possível, não quer dizer que isso seja de Deus ou agrade a Deus. Não pare o vídeo agora, você que vai se ofender comigo, porque
eu quero explicar para você por que que isso não é de Deus e não vem de Deus. Vamos pensar na nossa vida como um quebra-cabeça, um puzzle, que está lá muito lindo, mas falta uma peça ali. Lembra do ponto Deus que todos nós temos essa falta de Deus. Santo Agostinho, ele disse que todas as pessoas têm um vazio do tamanho de Deus. E por isso nós vamos buscar preencher esse vazio. O próprio Deus, ele criou esse vazio em nós. Quando nós vemos em Gênesis, ele fez uma distinção entre a parte material, a parte matéria do homem e a parte espírito. Gênesis 2:7 diz que e fez Deus o homem do pó da terra e assoprou nele o fôlego da vida. Então esse fôlego da vida foi a alma vivente que Deus colocou no homem. Por isso ele se diferencia de todos os animais que Deus disse que criou segundo a sua espécie. E Deus deu uma primazia ao homem em relação aos animais. E nós vemos isso ainda em Gênesis 1:26, quando Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então Deus quis que o homem tivesse elementos parecidos com ele próprio. Porque Deus queria se relacionar com esse homem. Era parte da criação, ele criou todo aquele mundo lindo, maravilhoso, ele queria ter alguém ali para que ele pudesse ter amizade. Mas o homem quebrou essa amizade no Éden, quando ele resolveu se afastar e se esconder de Deus. O pecado quebrou essa relação. Entretanto, Deus, de uma maneira maravilhosa, ele fez um plano de redenção. E esse plano de redenção inclui a Trindade. Não é possível ter ser espiritual sem a Trindade. Nós vemos algumas religiões cristãs, até, outras não, umas que só buscam a Deus e acreditam só em Deus Pai, outras que só falam em Jesus, que só falam no Espírito Santo, eu não conheço. Às vezes é a parte da Trindade mais esquecida e menos falada. Mas ser espiritual é se conectar com o Deus Criador, aceitando e reconhecendo o caminho que Ele traçou para que nós pudéssemos chegar até Ele, que é Jesus, o seu Filho de Deus, que é Deus, o nosso mediador e redentor. Através da obra do Espírito Santo no nosso coração, o Espírito Santo que convence-nos do pecado, do juízo e da justiça. O Espírito Santo que aponta o caminho de Jesus que leva ao Pai. E aí você vai dizer, puxa, mas isso não é simples. Você disse que era simples. Mas lembra do puzzle que eu falei, do quebra-cabeça, que falta uma peça? Você coloca essa peça, que é Deus. E o que acontece? Completa. Você não precisa mais das tantas outras coisas para que você tenha harmonia, para que você se sinta sincronizado no mundo, para que você tenha paz. Você não precisa mais de incensos, fitas, pedras, ervas e etc., para que você tenha esse equilíbrio. O que você precisa, você já tem. Isso não quer dizer que você se torna perfeito, mas você já está na luz. Olha que versículo lindo que eu quero terminar. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Fique na luz. Fique com Deus. Amém.